Amém. A paz do Senhor a todos. Quantos estão felizes? Diga graças a Deus. Irmãos, é motivo de muita alegria, primeiro de estar na casa de Deus e depois de estar celebrando ao nosso Deus um culto de ação de graças, porque o Senhor se alegra com aqueles que lembram de que tudo passou por Ele e tudo é obra e tudo é a mão de Deus. Eu estou muito feliz, missionária Regina, que Deus continue te abençoando. Aos visitantes também eu trago boas-vindas, que o Espírito Santo esteja sobre vocês e dizer que vocês são muito bonitos. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: você é chique. Diga, você é chique. Vamos lá. Eu vou deixar uma palavra breve, rápida, porque hoje eu quero ser bem sucinto, que eu quero conhecer um pouquinho também da história da Regina, gente. A Regina tem uma história que dá um livro, dá um best-seller, né? Mas a gente, quem sabe a gente não lança um livro aí da Regina, né? O Resgate, seria o título assim, O Resgate. Vamos lá. Lucas, capítulo 14, versículo 16 até o 22. Lucas, capítulo 14, versículo 16 até o 22. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, que ela vai falar muito ao seu coração. Lucas 14, verso 16. Leiamos todos juntos. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo: o primeiro, comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bairro da cidade, e traz aqui pobres, aleijados, mancos e cegos. O último, 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Eu achei interessante a nossa irmã Regina, ela lembrar de celebrar com Deus tudo que ela passou na vida, as conquistas, as lutas, os choros, as alegrias. E tudo que envolve Deus é bom. É bem verdade que a maioria das vezes a gente só lembra de Deus na hora de reivindicar algumas coisas. E na hora de celebrar, Deus, às vezes, nem convidado é. Mas eu vou me ater a esse texto que a gente acabara de ler agora, trazendo uma conjectura para os dias de hoje da nossa missionária Regina e para nossas vidas também. Jesus cita uma parábola de um homem que ele queria dar uma festa, ele queria dar um culto de celebração, como esse. E ele mandou chamar algumas pessoas e muitas delas vieram, mas também teve a maioria delas que não vieram, porque diziam elas que tinham coisas a fazer, que eram mais importantes do que aquela festa daquela pessoa. A gente às vezes tem um jargão ou um provérbio que diz assim: você quer conhecer seus amigos de verdade? É nas horas difíceis. Eu discordo muito, como pastor, como psicanalista, eu discordo muito dessa versão,
embora ela comunga com algumas pessoas, mas é muito fácil você amar alguém, você se condoer de alguém, ter compaixão de alguém, quando aquela pessoa está sofrendo. É natural do ser humano você se condoer, você ter compadecência dela. Os amigos, quando vê um amigo, quando está numa ruína, passando uma tempestade, um momento difícil, é normal aquele amigo que ama tanto o outro, ele se condoer, ele se compadecer, ele ser solidário com aquela pessoa. É comum. Mas sabe o que não é comum, irmãos? Eu digo sempre o seguinte: você quer conhecer seus amigos, não é nas horas difíceis, para bater a mão no seu ombro, para chorar com você. Você sempre vai encontrar pessoas. Mas para ser feliz com você, para desfrutar da sua felicidade, é para poucos. E você quer conhecer direito as pessoas que te amam, que amam você, que realmente têm um compromisso com você. É quando você vai celebrar uma conquista, quando você vai celebrar algo. Porque é quando você celebra e a outra pessoa celebra, ela está dizendo em outras palavras: a sua alegria é a minha alegria. Eu me alegro em ver você alegre, meu irmão. Porque é fácil a gente chorar com o outro, porque a gente tem sentimentos. A Bíblia diz que esse homem, ele mandou chamar os seus convidados, ele preparou, assim como a nossa irmã Regina, ela preparou esse momento para você que foi convidado, para a igreja que é convidada, para os irmãos que convivem com ela aqui todos os dias. Foi para vocês, ela quer compartilhar com vocês essa alegria tremenda que Deus deu para ela. Ela só quer dividir com você, e você é importante porque você foi convidado. Sem querer trazer nenhum lamento, Regina, ou tristeza, exceto aqueles que não puderam vir. Mas às vezes aqueles que não puderam vir e que tiveram algum imprevisto, amém. Mas aqueles que não puderam vir e não vieram porque achavam que isso não era importante, é porque eles não têm noção da sua alegria e da sua felicidade. Porque a Bíblia diz assim: chorai com os que choram, mas também se alegre com os que se alegram, sorria com os que sorriem. E hoje a gente está aqui para sorrir, para falar de uma mulher que é guerreira, para uma mulher que tem sido exemplo nessa igreja, que tem buscado a Deus, que tem sido um dos pilares. Irmãos, independente de nome, de nomenclatura, o que é a bandeira dela é a bandeira de Jesus Cristo, é a bandeira do Senhor. E ela está dizendo nessa noite, com esse culto de ação de graças: é possível fazer sucesso, é possível crescer, é possível pular os obstáculos com Jesus, mesmo passando por momentos difíceis, como eu já vi ela passar. Quantas vezes eu vi essa irmã chorar aqui dentro dessa igreja. Irmãos, eu espero que eu não ofenda ninguém aqui da igreja, principalmente os membros, mas deixa eu fazer um destaque hoje aqui. A Regina e o Jami, eles são duas referências, e a família deles sabe mais do que eu o quanto eles são honestos e têm caráter. E isso ele passa para nós. E quando eles enfrentam as lutas deles, a gente fica pensando assim: vou começar por mim. Gente, mas eles são mais justos que eu, eles são mais tementes do que eu, eles são mais achegados a Deus até do que eu. Como que isso acontece com eles? Eu fico questionando Deus, dizendo para Deus que não é justo eles passarem por isso. Aí o Espírito Santo diz para mim assim: se o Filho de Deus passou, por que eles não podem passar? Só que eles não vão ficar, eles vão passar. Isso tudo que está acontecendo na vida deles é só crescimento. Mas sabe o que é que eles não esquecem? De uma aliança que eles têm com Deus. Hoje eu estava falando para minha esposa que existem famílias que nos finais de semana ou datas comemorativas como hoje, elas são famílias reunidas. Famílias reunidas. A família da Regina
ela não é uma família reunida, é uma família unida. Tem dias que eu falo para ela assim: gente, eu queria muito, né? A gente tem que orar muito, fazer uma campanha, porque só falta a Roberta agora. Porque o ideal era todo mundo morar debaixo ali mesmo das asas da Regina, fica todo mundo junto, só falta a Roberta. Porque é bom demais, irmão, você morar em família, morar com todo mundo ali, um socorre o outro, hoje a Regina está bem, amanhã a Renata que não está bem, depois a Renata que está bem, a Regina que não está bem, daqui a pouco a Jami que não está bem, aí vem o Breno por cima, aí já hora, já manda a capetada embora também. Meu Deus, é bom demais. Por quê? Porque família é projeto de Deus. É bom demais você ter família. Você que tem talvez uma lacuna, um buraco, uma escuridão dentro da sua vida, que não teve essa sorte. Mas eu quero te dizer uma coisa: ainda que seus familiares biológicos não correspondam a você, Deus vai criar uma família para você, ainda que sejam amigos, que vai ser mais chegado que irmão. Mas essas pessoas vão ser colocadas por Deus na sua vida, porque Deus vai rodear você de pessoas. E Deus vai rodear você de pessoas abençoadas, que querem ver o seu sucesso. Eu fico imaginando, Regina, a frustração desse homem quando ele mandou chamar, e o servo dele veio e disse assim: meu senhor, eu lamento em dizer para o senhor que o senhor fez o bolo, o senhor fez uma tortinha, o senhor fez um refrigerante, o senhor fez uma sobremesa, mas não veio ninguém. Todo mundo que eu chamei pediu escusas, ou seja, pediu para ser recusado, pediu para não vir, porque disseram, um disse que ia ver o pai, o outro falou que casou hoje, o outro falou que ia pegar o boi no pasto, outro ia dar comida para o cavalo, mas ninguém veio. Então não vai ter festa? Não vai ter festa. Mas como vai ter festa, senhor? Se o senhor mandou convidar todo mundo e ninguém veio. Calma, eu tenho o plano B. Manda chamar os mancos, aleijados, deficientes, pessoas pobres e humildes. E aqui eu trago para o dia de hoje. Nós não estamos aqui no reino espiritual falando. Vocês são as pessoas que já passaram por coisas que a Regina passou, e vocês sabem valorizar esse momento, e é por isso que vocês vieram. Por quê? Porque vocês sabem que hoje é ela que está celebrando, amanhã vai ser você. Você sabe porque você acompanha a vida dela, e você sabe tudo que ela já passou, e ela é uma inspiração para você, é uma inspiração para mim. E sabe o que é que Deus está dizendo? Alegrai com ela, porque amanhã é ela que vai se alegrar com você. Hoje você está na festa do Senhor com ela, amanhã vai ser a sua festa com a festa do Senhor. Creia, quando você se alegra com o seu outro irmão, Deus também prepara uma festa para você. Meu irmão, creia, assim como a Regina venceu, você vai vencer. O segredo é um só, é colocar Deus na frente de tudo. Irmão, não é fácil. A gente está celebrando hoje, e a gente tem uma alegria muito grande em compartilhar, mas se você perguntar para ela mesmo, depois ela vai falar no testemunho, é mais choros do que sorrisos. É mais choro. Eu quero dizer para a família da Regina que hoje, eu como pastor dela, hoje, se Deus quisesse me levar embora hoje, eu já ia embora satisfeito, porque o sonho dela era um dia ver todos vocês, um dia num culto, junto aqui, todo mundo junto. E esse dia se cumpriu hoje, foi uma promessa de Deus, se cumpriu. Se eu fosse você, eu inventava umas festas de vez em quando, só para trazer eles. Se eu fosse você, eles são festeiros, eu fazia festa. Domingo que vem eu inventar, culto de ação de graças 2, a missão, pronto. Depois duro de matar 4, aí chama eles também, pronto. Eu quero parabenizar vocês. Eu quero parabenizar essa igreja. Eu quero parabenizar o privilégio que nós temos. Eu quero agradecer a Deus pela vida dessa serva. Você chamou as pessoas que já tomaram pancada na vida, que já sofreram, que já choraram, que compartilharam com você
as suas lutas, as suas dores. E essas pessoas, elas não estão só marcando presença para agradar você, mas elas estão dizendo para você e para todo mundo: Regina é importante para mim. O Deus da Regina verdadeiramente prevalece sobre todos e todas as coisas. O Deus da Regina verdadeiramente é com ela. A superação dessa mulher, as lutas que ela já passou. Irmão, se não fosse Deus, ela não teria conseguido. Você pode ter certeza que não só essa igreja, como a família dela, como eu, como todos nós, a gente é coberto com as orações dessa serva de Deus, que está sempre aqui nessa igreja com os joelhos dobrados e orando por você. E os livramentos que a gente tem recebido, porque a Bíblia diz que a oração do justo move o coração de Deus. O meu desejo é que nesta noite, Regina, você seja preenchida como esse homem preencheu a casa dele. Não com as pessoas que você achava que poderiam contemplar a sua vitória, mas as pessoas que Deus achou necessário estar aqui nesta noite para contemplar a sua vitória e o seu culto de ação de graças ao Senhor. A última coisa que eu quero deixar refletindo para todos nós: você não tem noção do quanto Deus é grato com aqueles que se alegram e reconhece que esse momento de alegria veio de Deus. Pastor, mas como assim? Jesus, irmãos, ele pode até não estar bem claro nas escrituras para algumas pessoas, mas Jesus, ele é um pouco detalhista em algumas coisas. Por exemplo, quando uma viúva colocou pequenas moedas no gasofilasco, ele observou. Quando Pedro não pescou durante aquela noite, e foi uma noite frustrada, a Bíblia diz que Jesus viu e foi até Pedro consolar. Quando Pedro negou Jesus e achava que a vida dele já não prestava para nada, Jesus foi lá, viu ele clinicamente e psicologicamente, foi lá e encorajou ele a recomeçar outra vez. Sabe o que Deus está dizendo? Eu amo também a gratidão. Eu amo aqueles que são gratos. Por quê? Porque um dia ele passou num lugar e ele viu 10 leprosos. E ele olhou para os 10 homens que estavam excluídos da cidade, do meio da sociedade, para não contaminar com aquela lepra. E ele levantou as mãos para os 10 homens e disse assim: sejam curados os 10 agora. E os 10 foram curados. E eles saíram saltitando de alegria, celebrando com júbilo, com cânticos, com orações, com versos. Mas um deles parou e disse assim: gente, espera aí, nós não agradecemos a ele. O homem que nos curou, a gente não foi digno nem de dizer obrigado, eu vou voltar. Aí os 9 disseram: volta você se quiser, mas eu não volto não. E aquele um só voltou e agradeceu. Quando ele agradece a Jesus, ele se lança nos pés de Jesus e agradece. Olha como Jesus é detalhista. Jesus está observando a sua atitude, minha irmã. Jesus pega na mão daquele homem e diz assim: vocês não eram 10? Por que só você voltou? Eu acho que aquele homem deve ter dito: Senhor, eu fiz de tudo para eles virem agradecer. Senhor, eu fiz de tudo para eles virem reconhecer, porque nós éramos casos desenganados. Mas eles não quiseram vir, mas eu fiz a minha parte. Você está fazendo a sua parte. Continue fazendo a sua parte. Seja grata a seu Deus em todas as coisas, porque você é uma raridade de Deus. E eu quero profetizar isso para a sua vida. Você é única. Você é única. Aleluias. Se tivesse que descrever alguém, eu descreveria nessa canção assim: não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Vem cá, vem cá, Jamil. Ouro eu consigo só admirar,
mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é preciosa, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Deus está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou no início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é preciosa, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. Eu vou terminar dizendo uma coisa. Eu vou dar a bênção apostólica e depois eu vou entregar para ela o bastão. A prova que Deus ama você, eu sei mais do que qualquer um aqui. Diga por quê? Por quê, pastor? Porque você é parecida comigo. Eu fiz uma dinâmica alguns anos atrás aqui na igreja. Vamos ver se a igreja lembra. Por favor, Jamie, minha esposa, vem cá, vocês dois. Eu fiz uma dinâmica há muitos anos atrás. Vamos ver se a igreja... Eu quero a igreja participando, tá, irmãos? Tá tudo certo aqui, irmãos, casais? Tá tudo certo? Tá certo. Mas e se Deus fizesse assim, ó? Ia dar certo, irmão? Até os filhos sabem que não participaram da dinâmica. Por que que não vai dar certo? Ó, 2 aceleradores juntos. Ali não sai do lugar, nenhum dos dois. Se deixar, fica até o culto de ação de graça do ano que vem, os dois. Aí o que Deus falou? Não, bota o acelerador com o freio e bota o freio com o acelerador. É assim seu casamento, é assim sua vida. Esse é o Deus que deu para Regina esse homem abençoado. Eu quis fazer essa dinâmica para ver que esse homem abençoado... Não tem uma hora para eu não lembrar deles, gente. Eu vou no supermercado, eu vejo coração de galinha, coração de boi, coração de não sei de quê. Aí eu fico lembrando que toda hora, 24 horas com eles dois. Coração, 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 coração. É muito amor, fala a verdade, gente. É muito amor. Mas coração já é deles, tá, gente? Fica tranquilo, já está patenteado. Regina, é com você. Vou dar a bênção apostólica. Vou dar a minha esposa. Amém. Vamos colocar de pé nessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces, infinitas e ricas consolações do Espírito